Oi pessoal do Almeida Ramos, tudo bem? Eu sou professor e escritor Arthur Teló. Eu dou aula de literatura em 2 colégios para ensino médio e dou aula também na PUC nos cursos de letras e escrita criativa. E ano passado eu lancei um livro de contos chamado Os Cadernos de Solidão, de Mário Lavalli. E sou o genro da professora Thaís de matemática, né? Casado com a Gabi, que eu sempre digo foi a coisa mais inteligente que eu fiz na vida. Bom, nesse tempo de quarentena eu queria falar para vocês, portanto, de uma coisa que sempre me ajudou e eu digo até que me salvou a vida algumas vezes, que foi o contato com a leitura, né? Esse contato que me permitiu entender melhor os meus sentimentos ou dar palavras para aquilo que eu sentia. Muitas vezes a gente tem tanta coisa dentro de nós mesmos, nós conseguimos expressar e lemos no livro a expressão ideal daquilo, né? A gente até sente inveja, como é que alguém conseguiu botar em palavras tudo aquilo que eu sentia. E também não só me permitiu olhar melhor para dentro de mim mesmo, como também olhar para o mundo, né? E perceber que muitas vezes aqueles dramas humanos, aquelas dores, faziam parte também das dores e dos dramas dos meus companheiros, amigos, irmãos. Isso me fez também ter mais empatia pelos outros. E eu acho que nessa época de coronavírus eu vou lançar esse convite para todo mundo para se interessar um pouquinho mais para a leitura de literatura, né, de ficção, e ver se depois pode se tornar um grande leitor ou não, né? Eu acho que a vida toda, quanto mais arte na nossa vida, mais rica e cheia de nuances ela vai ter. Seja o cinema, seja a música, a gente às vezes se expressa de tanta forma, e é uma das coisas interessantes porque, de certa forma, é o que permitiu o ser humano a inventar a cultura e a se relacionar um com o outro, e às vezes até a esquecer que somos um animal na Terra como qualquer outro, né? Nós somos um animal que inventou a cultura e acredita nessa cultura e em seus valores. Bom, eu queria compartilhar com vocês alguns livros que me tornaram leitor. Antes eu era apenas um rapaz de óculos, mas não era um leitor, que foram os seguintes. Eu li no mesmo verão, eu tive essa sorte de ler o 1984, do George Orwell, que é um livro fundamental porque mostra como é que funciona uma sociedade de controle em que todo mundo é vigiado. Na época seria uma espécie de TV que grava tudo que tu faz em casa. Hoje em dia a gente pode pensar que somos vigiados pelo celular e outros aparelhos. E de como essa vigilância, ela também é uma forma de controlar a sociedade. Se tu controla a informação, tu tem controle do posicionamento das pessoas. Foi muito interessante, dentro do livro tu tem até uma leitura sobre a relação de classes e pós-guerra e luta de classes. Isso me permitiu entender muitas coisas da sociedade. É um livro que eu acho que é bom de ler e também nos faz refletir bastante. No mesmo ano, eu li Sem a Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que é um escritor colombiano, que por meio de uma civilização que ele inventa, que é a Macondo, ele consegue contar toda a história do colonialismo da América Latina. Desde começar uma civilização nova, com a chegada de pessoas imigrantes para construírem a cidade, com a chegada às vezes de ciganos, de circo, de coisas maravilhosas, mas também com a chegada da indústria estrangeira e da exploração. E aquelas pessoas que eram habitantes locais perderem muitas vezes suas terras, terem menos direitos, e até terem que vender o seu trabalho de forma muito barata para essa empresa, né, norte-americana, digamos, que é o grande imperialismo que temos no século XX. É interessante, eu acho que também é um livro muito humano, a gente tem relações familiares, é um livro completo, acho que vocês podem gostar bastante disso, né, quem se interessa por essas coisas. E não poderia deixar de citar A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que é um livro sobre um cara que fez tudo certo na vida, teve o emprego que o pai queria que ele tivesse, cursou a coisa que ele queria que a sociedade esperava que ele cursasse, casou com a mulher que a sociedade achava que ele deveria casar, e um dia ele se machuca com um acidente banal. Esse acidente acaba provocando uma piora da sua saúde. Ele começa a ir em médicos e médicos e vê que ninguém sabe direito o que ele está sofrendo, mas ele está perto da morte. Isso faz com que ele avalie toda a vida dele e ele perceba que ele perdeu a vida verdadeira que ele poderia ter tido, perdeu os seus sonhos, abriu mão daquilo que poderia ser a sua singularidade para fazer aquilo que as opiniões sociais achavam que era o correto. No final ele está basicamente mais próximo da morte do que da família e revê quanto aqueles laços que ele formou eram vazios. E eu acho que é um livro curto, brilhante e muito marcante, né? Principalmente para aqueles que também já passaram pela morte de um parente, né? E tiveram que se preparar para o passamento. É um livro que eu acho que é muito reconfortante, sábio, para a gente ler em todos os momentos da nossa vida. E por último, né, eu gostaria
de recomendar O Apanhador no Campo Centeio, que é um livro de um adolescente rebelde que sai do colégio, foge do colégio, sem avisar os pais. Ele tá morando na cidade dos pais sem os pais saberem, tentando aproveitar a vida, assim, e o momento de decisões. É muito interessante esse narrador, ele fala bastante palavrão, ele tá bem inserido na cabeça de um adolescente, e ele é um cara que fica toda hora problematizando os adultos, né? O quanto ele é infantil, mas o quanto os adultos são hipócritas. E que às vezes o preço da gente crescer é se tornar um hipócrita como os adultos. Eu acho que é um livro muito profundo e que vale a pena ler. E eu não poderia deixar de recomendar também uma leitura rápida e divertida, que é esse livro de contos da Lúcia Berling. A Lúcia Berling, ela foi faxineira, técnica de enfermagem, professora de espanhol, professora universitária, passou por tantas coisas na vida, morou no Alasca, no México, nos Estados Unidos, no Chile, e foi casada com 4 homens diferentes, teve 4 filhos, 2 do primeiro casamento, 2 do terceiro, foi alcoolista, tinha problema com álcool, e ela transforma todas essas vivências em ficção, que conta histórias muito boas, muito saborosas, e com muitas técnicas literárias diferentes, e vale a pena conhecer o Manual da Faxineira, de uma grande escritora norte-americana. Espero que nessa quarentena então vocês leiam bons livros. Eu faço todas as noites, às 7 horas, uma live no Instagram chamado Contos na Quarentena, em que eu leio um conto por noite e discuto com as pessoas. E quem quiser acompanhar, segue lá no meu Instagram e a gente pode se ver. Arthur Teló é o nome, né? Hashtag Arthur Teló. E nos vemos, quer dizer, @Arthur Teló, né? E o hashtag é Contos na Quarentena. Uma boa quarentena para todos, né? Continuem em isolamento e esperamos que depois tempos melhores cheguem até nós. Obrigado por tudo e bom fim de semana.